em nós, nos santificando. E o propósito do Espírito Santo é nos transformar à imagem de Cristo, a imagem do seu ser, a imagem no sentido do que ele é no seu caráter, né? Não na fisionomia, mas no caráter de Cristo, né? E o Espírito Santo faz isso, irmãos. E às vezes o trabalho é doloroso, né? O Espírito Santo nos quebra, né? Ele nos manda largar coisas, né? Que estamos agarrados e amamos muitas vezes, mas não está de acordo com a vontade de Deus, porque a nossa vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus, né? E Deus está trabalhando em nossas vidas. Então, nós temos que nos sujeitar, né? Nos submeter. Senhor, seja feita a tua vontade. Tem que largar isso, eu vou largar. Tem que deixar disso, eu vou deixar. O que importa é a tua vontade na minha vida. O Senhor sabe o que é melhor, né? Porque há caminhos ao homem que parece bom, mas o fim dele é amargoso como a morte, né? Então, não podemos seguir o desejo do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos à palavra de Deus. Quero falar com vocês. O registro está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos falar nessa noite de duas coisas muito importantes. Atos, capítulo 12, nos fala da prisão do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele é preso por Herodes. Vamos ler o texto. Todos acharam? Nos diz assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e a sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: veste-se, calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe ainda: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo o deixou. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Considerando eles a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, de tão alegre que ficou, que nem mesmo fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo.
Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai a Tiago e aos irmãos. Saindo, retirou-se para um outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submeteu as sentinelas ao inquérito e ordenou que fossem justiçados. E, descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali um tempo. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tua santa e infalível palavra. Que o Senhor venha trazer a luz, a iluminação correta, venha nos dar a orientação e a sabedoria. Tu és aquele que sonda a mente e o coração. Venha falar com teus filhos de uma forma clara e precisa, que todos nós possamos compreender o teu bom propósito e que o amado Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas para nos fazer melhor. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que belíssima história, né, irmãos? História linda. A gente vê aqui em visão geral dessa história que lemos, né? Duas coisas. Eu vou falar de duas coisas. Duas coisas a gente vê aqui, né? A grande perseguição do inimigo contra o apóstolo do Senhor, né? Contra o servo do Senhor. A grande luta, a grande dificuldade dele para fazer a obra de Deus. Esse é o primeiro ponto. E por outro lado, nós vemos a providência divina, né? A providência divina, o cuidado de Deus, o cuidado que o Senhor tem pelos seus escolhidos, pela sua igreja. Deus não deixa só, Deus não deixa de agir na hora certa, no tempo dele. A gente vê claramente aqui a grande perseguição do rei Herodes contra a igreja do Senhor, para agradar os judeus. Ele mandou prender alguns, depois de ter passado a espada a Tiago, o irmão de João, não é? Viu que encheu a bola dos judeus, agradou o ego dos judeus, mandou prender mais pessoas, né? E com essas pessoas o apóstolo Pedro, e jogou Pedro no cárcere. Prendeu o apóstolo Pedro. Pedro era o grande líder, né, da igreja naquela época, o apóstolo Pedro, tá? E Herodes mandou prender. Então a gente vê aqui, irmãos, duas coisas, né, na caminhada cristã. Preste atenção. Duas coisas que os dois lados do cristianismo. A gente vê aqui, por um lado, muita perseguição, muita luta, muita dificuldade, né? Mas por outro lado, a mão bondosa e amorosa do nosso Deus, conduzindo o seu rebanho ao seu propósito. Deus, ele está em toda a história, desde o Gênesis ao Apocalipse. É ele que conduz a sua igreja dentro do seu propósito, né? Mas quero falar nessa noite, irmãos, por que o cristão, né, o servo de Deus, ele sofre? Você já não fez essa pergunta? Já não fizeram essa pergunta? Por quê? Tanto sofrimento, né? Por quê? Qual é a causa? Eu lendo essa história e procurando a causa, por quê? Tanto ódio, por que tanta ira, né, contra o servo de Deus? O que esses homens fizeram? O que os apóstolos fizeram? A gente examina as escrituras e vai ver que tudo o que eles faziam era testemunhar de Jesus, do seu amor, da sua obra redentora na cruz. Eles testemunhavam, a doutrina deles era fundamentada no amor, eles não incitavam o ódio. Os discípulos, eles pregavam o amor ao próximo, a comunhão, né? Eles ensinavam que todo homem deveria se arrepender, né, do mal e se converter ao Senhor e deixar a prática pecaminosa e a prática da maldade. Era isso que eles ensinavam. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada errado, né? Eles pregavam o amor, a comunhão, a misericórdia, a salvação, o caminho santo do Senhor, o caminho do perdão, do arrependimento. Mas por quê?
Eles eram tão odiados e tão perseguidos. Por quê? Muitas das vezes nós fizemos essa pergunta, né? A minha intenção é boa, eu não tenho uma má intenção, eu não quero, né, incitar o ódio, a guerra, a contenda, não. Eu prego a paz, a união, que todos vivam bem, que se perdoem, que se amem. Não é isso que todo bom cristão tem em mente, no seu coração? Então por quê? Nós não somos aceitos. Por que nós somos odiados? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos desse mundo. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos escolheu. O mundo ama o que é dele. Jesus disse: vós não sois deste mundo, assim como eu não sou. O mundo ama o que é dele. Por isso Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele intercede pelos seus discípulos, dizendo: Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Ei, eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Entende, irmãos? Então, o sofrimento, a luta, a perseguição faz parte da caminhada. Não é porque Deus quer, Deus tem prazer no sofrimento dos seus servos, não. É porque o mundo jaz no maligno. O mundo segue o seu curso com suas maldades, com suas crueldades. Eles são inimigos do bem, como diz Romanos 3. Né? Então é com muita dificuldade, irmãos. É aqui que eu quero conversar com você. Ser cristão é isso. Amém? É nos adequarmos, é nós aceitarmos a vivermos esta vida cristã, dando bom testemunho, desejando bem ao próximo, orando pelas pessoas, pelas autoridades e querendo que eles se convertam do mal e venham para o bem e sejam salvos e herdam a salvação e a vida eterna. É isso que nós pregamos, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos para todas as pessoas. Porque foi isso que aprendemos com Jesus, a perdoar, a amar incondicionalmente. Amém? Mas o sofrimento, a luta, a dificuldade faz parte da nossa caminhada cristã. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque nós precisamos estar preparados. Eu gostaria de trazer uma mensagem aqui positiva, uma mensagem, né, de autoajuda, triunfalista, dizer para vocês, irmão, agora daqui para frente com Jesus é só vitória. Amém? Agora não tem mais luta, não tem sofrimento, não tem perseguição, sabe por quê? Porque tu te tornou um cristão, tu é agora uma pessoa blindada, tu não fica mais doente, tu não bate mais o carro, tu não é preso. Eu não posso dizer isso, porque a Bíblia nos ensina o contrário. Está aí evidência, o apóstolo Pedro não foi preso, então o cristão também é preso. Sem causa, mas foi preso. Paulo foi fustigado com vara várias vezes, acusado de tumultos, de rebeliões, porque ele ensinava o caminho, ensinava o bem, o amor, o perdão, né? Então, é inevitável viver nesta vida sem sofrimento. Então, meus irmãos, estejam preparados. Como é que nós vamos nos preparar? A Bíblia diz: revestivos do Senhor e da força do seu poder, revestivos da armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. O dia mau é esse dia da luta, da perseguição. Quantas lutas nós temos muitas vezes com o nosso vizinho que é ímpio, né? Coloca um hino muito alto lá, incomoda ele, né? Ou no trabalho, onde vai a gente tem luta e tem dificuldade. Desde quando a gente deseja de todo o coração viver piedosamente, fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz essa escolha e decide no coração viver para Deus e para a glória de Deus, nós não ganhamos um inimigo, nós ganhamos muitos inimigos. E nós temos que estar preparados e nos revestir do Senhor, dá muita paciência. Senhor, me dê paciência. Senhor, me dê domínio próprio. Senhor, me dá sabedoria para me lidar com a situação. Me dá amor, Senhor, porque eu sei que serei odiado. Amém? Então, o nosso refúgio é o Senhor. Não é brincadeira ser cristão. Não é mar de rosa, meus irmãos. É isso que eu quero dizer para vocês. Amém? Não se iluda. Esteja preparado. Jesus ensinou o seguinte, dizendo: ó, sede simples como as pombas,
mas prudente como as serpentes. Ou seja, estejam sempre preparados. Sejam simples para o mal, mas sejam prudentes como a serpente. Nós temos que estar sempre preparados, irmãos. Amém? Preparado é munido das armas que temos. Né? Qual é a arma do cristão? Né? É a paz, o domínio próprio, o amor, né? A oração, a fé. Então, a gente tem esse lado no cristianismo. É maravilhoso quando nós viemos para Cristo, que estamos perdidos e desesperados, né? E de repente acende uma luz, Deus nos visita com sua luz, com sua graça, e a gente é iluminado por Deus, porque o Evangelho é a luz do Evangelho que chega até nós, e o Espírito Santo nos ilumina, chega nas trevas dos nossos pecados, né? Quando a graça de Deus nos acha e nos envolve, é maravilhoso. O encontro com a salvação, quando nós nos encontramos com Cristo, e sentimos no nosso coração, dentro do nosso coração, o perdão verdadeiro de Deus, e nos sentimos livres, perdoados, salvos, isso é maravilhoso. Nós celebramos, nós cantamos, vivemos nesta empolgação, no início da nossa conversão. Mas só, irmãos, que nós não podemos ficar nesse estágio. Nós temos que mudar de estágio, nós temos que amadurecer, nós temos que deixar de ser criança e virar homem maduro e olhar para isso. Então o Evangelho não é só ser salvo, cantar louvores e viver feliz, pensando que nada vai nos acontecer, que Deus vai estar sempre nos livrando, Deus não vai permitir que nós venhamos sofrer ou ter problemas. Não, isso não é o Evangelho. Por nós nos tornarmos cristãos, não nos isenta de problemas. É isso que eu quero dizer. De tribulação, entendeu? Não, nós não estamos isentos disso. Eu, quando era menino, logo na minha conversão, eu pensava diferente. Eu pensava que eu, por ter me tornado cristão, eu estava imunizado. Doença não poderia chegar no meu corpo, afinal de contas, ele levou sobre si na cruz as minhas doenças, não é? E eu não aceitava. E essa é a ideia do novo convertido, é não aceitar. Até por conta dos falsos mestres, eles ensinam que a gente não pode aceitar, né? Mas eu não vejo o apóstolo Paulo dentro da prisão dizendo está amarrado, eu não aceito. Ele não faz uma oração desse jeito, está amarrado, eu não aceito, né? Ele aceita. Ele foi preso, amarrado, e o que ele estava fazendo lá dentro? Amarrado entre 2 soldados, né? E 2 na porta aguardando para ele não fugir. O que Pedro estava fazendo? Preso, né? Amarrado com cadeias, com correntes. Ele estava, irmão, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava esperando no Senhor. Ele estava se revigorando na fé, se fortalecendo na fé. Isso tudo vai contribuir para a glória de Deus. Quer ver? Quer ver? Quer ver que Deus vai mudar essa situação? Quer ver? Deus vai entrar na luta, Deus vai entrar na batalha. Eu tenho certeza disso. O Deus que eu sirvo é o Deus que muda a sentença, é o Deus que abre portas. Ele é o Deus da minha salvação. Senhor, eu estou aqui preso com essas cadeias, a 2 soldados, por tua causa, por causa do Evangelho. Eu não fiz nenhum mal, eu não fiz maldade a ninguém. Tudo que eu fiz foi falar do teu amor, da tua bondade, da tua graça. Mas por inveja eles me prenderam, com a intenção de calar a minha voz. Mas ninguém segura o ungido de Deus. Pedro estava preso, mas esperando em Deus. Então, meu irmão, não importa a luta, não importa a dificuldade, creia que amanhã será melhor. Deus vai tirar do calabouço, Deus vai enviar anjo, Deus vai fazer o que for preciso para que o Evangelho continue sendo pregado. Porque Deus é soberano, é a vontade de Deus que prevalece, não a do homem. O desejo de Herodes era matar Pedro, como fez com Tiago. Amém? Então, irmãos, este é o verdadeiro Evangelho. Nós não podemos enganar as pessoas.
Todo o pastor fiel, verdadeiro, ele deve preparar a igreja. Irmãos, se preparem. Vistam a armadura, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. O apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. É contra principados e potestades, dominadores desse século. É contra o Deus desse século, Satanás. Na pessoa de Herodes, estava perseguindo a igreja primitiva. Uma grande perseguição se levantou. O primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Começou-se uma grande perseguição no capítulo 6 e 7. No capítulo 8, ele intensifica a perseguição a ponto de dispersar toda a igreja. Ficou só os apóstolos em Jerusalém. Filipe pegou o caminho de Samaria e foi anunciar Jesus. Uma perseguição ferrenha. Em todos os tempos, sempre a igreja do Senhor foi perseguida. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Entendeu, irmãos? A igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida. Sabe quando que esta igreja será aliviada, irmãos? No dia do Senhor, no arrebatamento. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós vamos lutar. Vamos ter dificuldades, vamos ser odiados e perseguidos. Mas temos que ter bom ânimo, porque isso tudo vai passar. Tudo. Céus e terra passarão, mas os que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Tenha sua mente em Cristo. Creia, continue crendo. Eu preguei no rádio sobre a vida do Jairo. O Jairo estava desesperado. A sua filha com 12 anos, quase à morte. Imagina o desespero daquele homem. Que tribulação. E ele foi até Jesus. No dia mau. E Jesus socorreu ele. Jesus foi com ele, caminhou com ele. Quando nós vamos até Jesus, ele caminha com a gente. Jesus caminhou com Jairo, foi até a casa de Jairo. No meio da caminhada, a má notícia: deixa de incomodar o mestre. A menina está morta, não tem mais o que fazer. Acabou. Jesus disse: Jairo, fica tranquilo. Glória a Deus. Não temas. Aleluia. Crê somente. Aleluia. Creia. Em meio a tudo isso, irmãos, as má notícias, né? Em meio às guerras, em meio a tudo que está acontecendo à nossa volta, a palavra para nós é essa, é a mesma. Jesus falou. Foi Jesus que falou: Jairo, não temas, creia. Aleluia. Creia. É o que temos que fazer, irmãos. Quando o céu fica escuro, quando uma nuvem escura vem, quando vem a luta, a dificuldade, nós temos que crer, porque um novo dia vai raiar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Irmãos, nunca esqueça que você é servo de Deus, que Ele te escolheu, te ungiu, e que você não está solto ao léu, você está na mão de Deus. Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem e eu as dou a vida eterna, e da minha mão ninguém arrebata. Pronto. Essa é a segurança que temos. Nós estamos na mão de Deus e da mão de Deus ninguém tira. Não tem diabo, não tem demônio, não tem macumba, não tem rei, não tem faraó que nos tire da mão de Deus. Foi Deus que nos pegou na mão. Amém? Então, meus irmãos, apenas creia. Creia, vai passar. Vai passar. Seja crente. Eu estou dizendo isso, irmãos, para que quando vier o dia mau, porque ele vai vir, vem na minha vida, vem na sua vida. Para quando vier o dia mau, você não deixe de crer, não deixe de ser crente, não abandone o caminho. Amém? Seja fiel e leal como Jó. Quando chegou as má notícias, amém, todo o teu gado morreu queimado, que mais? Os teus filhos estavam dando uma festa, caiu a casa sobre eles, morreram os teus 10 filhos. Sabe o que Jó fez? Jó se atirou no chão, com o rosto no chão, e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou.
ele não se desesperou. Amém? Como se não bastasse, irmãos, Satanás vai agora e toca na saúde de Jó. Tinha tocado no patrimônio, nos filhos, na família, agora vai tocar na saúde de Jó. E Jó é acometido de tumores, da sola do pé ao alto da cabeça. Sabe quem era Jó? Você sabe quem era Jó? Homem reto, temente a Deus e que se apartava do mal. Esse era Jó. Viste o meu servo Jó, homem temente a Deus, que se aparta do mal, reto e íntegro. Como pode, irmãos? Deus submeteu seu servo a esse ponto? A Bíblia diz, irmãos, que Jó já não tinha mais unha, ele se coçava com cavaco de telha. Tal era a dor, o desespero da vida daquele homem, reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Satanás vem e toca em tudo que ele tem. E a Bíblia diz, irmãos, que em tudo isso Jó não falou mal de Deus, não pecou. Aleluia! Ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor, e adorou. Isso é fé. Fé é adorar na crise, no desespero. Amém? Mostrar fé quando a mesa está forrada, quando está prosperando, quando tem saúde, é fácil. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas e quando vem a prova? Quando vem a luta? A fé é para isso. Para quando vem a perseguição, a luta, a dificuldade, nós ficarmos firmes. Amém? Lembra do apóstolo Pedro no capítulo 3? Eles foram proibidos de pregar e de ensinar acerca do nome de Jesus, porque eles haviam curado o coxo na Porta Formosa. E os religiosos, os fariseus, proibiram eles. Vocês estão proibidos de ensinar e pregar acerca do nome Jesus. Vocês não podem mais ensinar e nem pregar acerca desse nome. E ele disse, julgai, homens, se é justo diante de Deus, nós deixar de ouvir a Deus do que ouvir os homens. Não vamos fazer isso. Não vamos deixar de ouvir a palavra de Deus, o mandamento de Deus, para ouvir o mandamento de vocês, que esperança. E continuaram pregando e pregando e pregando a palavra de Deus, e milhares de pessoas sendo curadas e sendo salvas. Quando nós decidimos por Deus, Deus vai conosco, irmãos. É assim que Deus age. Nós entramos numa cova, Deus entra junto. Nós entramos numa prisão, Deus entra junto. Deus está conosco em todos os momentos. E em tudo Ele é glorificado. Nós temos que demonstrar fé, irmãos. Fé é certeza, é convicção. Deus está comigo. Deus me amou. Deus me escolheu. Deus está me vendo. Isso é fé. Deus não vai me abandonar. Deus não vai me negar o socorro. Deus não vai me deixar aqui para morrer. Isso é fé, irmãos. Aleluia! É assim que temos que viver esta última hora. Vocês estão vendo pessoas deixando a igreja por menos do que nada? Pela mínima coisa eles abandonam a fé. Não é? Jesus não tem valor nenhum. Se não dá um cargo para ele na igreja, ele sai da igreja. Se a irmã não dá paz para ele na porta, ele sai com a cara torta e vai embora. Ele deixa Jesus por qualquer coisa. Isso é fé? Isso nunca foi fé. Nunca foi fé. Foi emoção. Qualquer outra coisa, menos fé. Sabe o que é fé, irmãos? É o que Paulo disse. Eu estou pronto para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Isso é fé. Fé está pronto para morrer pela causa. Amém? Quando Ágabo, o profeta, pegou o cinto de Paulo e amarrou os pés e as mãos e disse, assim farão ao dono desse cinto quando ele botar os pés em Jerusalém. E a igreja ficou chorando. Paulo não vai para Jerusalém, o profeta já falou que vão te prender lá em Jerusalém. E ele diz, o que vocês fazem chorando? Eu estou pronto não só para ser preso, eu estou pronto para morrer por Jesus em Jerusalém. Isso é fé. Fé é entregar a vida incondicional. Eu estou na mão de Deus e a minha vida é guiada pelo Senhor, e o destino da minha alma está nas mãos de Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Amém, irmãos? A fé, ela supera crise, perseguição, luta, dificuldade, porque a fé, irmãos, é perseverante.
A fé, ela se distingue de todas as crenças. A fé em Jesus. Aleluia. Então o apóstolo Pedro, irmãos, ele é preso, colocado dentro de uma masmorra, amarrado a 2 soldados. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Herodes estava para soltar ele, depois da Páscoa, sobreveio o anjo do Senhor na prisão. Aleluia. Está vendo? Chega a providência divina. Irmãos, calme. Não corra, não saia, não se desespere. Espere Deus agir. Amém? Não faça nada precipitado. Não faça nada. Espere Deus agir. A Bíblia diz: sede paciente na tribulação e perseverante na oração. E quando vier a tribulação, tenha paciência, porque o socorro está vindo. Deus está te assistindo. Ele vai agir na hora certa. Na hora certa, Deus enviou a providência, enviou o seu anjo. Aleluia! Veja a confiança do apóstolo Pedro, irmãos. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. O anjo teve que sacudir ele para acordar. Veja que paz, que tranquilidade. Olha só quem confia no Senhor, né? É diferente, não tem desespero. Ele dormia lá, tranquilo. Seguindo o Senhor vai me tirar daqui. Deus vai acabar com essa bagunça toda. Ele me quer lá fora pregando o evangelho. Seguido o Senhor vai me tirar dessas cadeias e eu vou estar lá fora de novo pregando a fé, pregando o evangelho da salvação. Aleluia. Ele dormia, descansava no Senhor. Amém? Tem gente que perde o sono até por uma conta que não pode pagar, né? Nós temos que dormir. O amanhã pertence ao Senhor. Não andeis ansiosos. Deita e durma. Descansa no Senhor. A providência está vindo aí. O anjo está vindo aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas como é importante uma igreja unida. A Bíblia diz que havia constante oração incessante por parte da igreja. Pedro estava preso e a igreja de joelhos. Senhor, guarda o teu servo. Abençoa o teu servo, Senhor. Protege o teu servo, Senhor. Que a tua palavra seja pregada por intermédio do apóstolo Pedro, Senhor. Envia o teu anjo, Senhor. Tira ele dessa situação, Senhor. A importância de uma igreja que ama o pastor, que ora e intercede pelo pastor. O Pedro era o pastor daquele rebanho. E eles estavam incessantemente na casa de Maria. A Bíblia diz no verso 12, considerando ele esta situação, resolveu vir à casa de Maria, a mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas orando. Amém, irmãos? Leve a sério a obra de Deus. Deus nos congrega para isso, para nós orarmos. Não é para fazer fuxico, nem ficar na porta fofocando. Igreja é lugar de oração. Elas estavam unidas orando. Abençoa o teu servo, Senhor, que está no hospital. Abençoa a tua serva que está em casa. O irmão está magoado, ferido. Abençoa ele, tira a mágoa, tira o ressentimento, tira o ódio, Senhor. Opera na vida dele. Ele é útil para o ministério. Bota ele nas fileiras de volta, Senhor. Tira esse ressentimento, essa raiz de amargura, Senhor. Igreja é lugar de oração. Elas estavam congregadas e oravam. Aleluia! E o nosso Deus é o Deus que não apenas ouve a oração, Ele responde. Ele enviou o seu anjo poderoso. Quando o anjo tocou, meus irmãos, as cadeias caíram. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus cuida da sua igreja. Faça a obra de Deus, irmãos. Não tenha medo. Não tem ninguém maior que Jesus. Não tem ninguém maior do que o Espírito Santo. Não tem ninguém mais poderoso que o Espírito Santo. Se lance, se jogue. Amém. Não tenha medo. Continue fazendo a obra. Deus vai te socorrer em todos os momentos difíceis. Aleluia. Não podemos ficar perplexos quando surge momentos difíceis, ou perdido, desorientado. Não sei o que faço agora, meu Deus do céu. Eu estava confiando em Deus e agora parece que Deus me abandonou. Eu oro, Ele não responde, Ele está demorado em responder. Não faça isso. Não faça isso. Continue cumprindo o teu propósito.
Continue crente, continue orando, lendo a Bíblia, vindo nos cultos, continue, porque Deus na hora certa vai fazer o milagre. A Bíblia diz: espera no Senhor. Deus é poderoso, irmãos, Ele não se esquece, Ele não chega atrasado e nem depois, Ele chega na hora certa. Aleluia, Ele converte a situação. Louvado seja Deus. Pedro, quando aconteceu tudo na vida dele, ele achou que estava sonhando, ele achou que era um sonho, ele não achou que era real aquilo. Passar por aqueles portões sem, como assim? Passar pelo portão sem abrir o portão, e agora? Imagina o que aconteceu ali, irmãos, foi algo sobrenatural. Eles passaram, ele e o anjo, passaram por portões fechados com chave. Foi algo sobrenatural. Então é assim, vocês entendem? Quando nós confiamos no Senhor, nós vamos provar algo sobrenatural. Amém? Esse mesmo Pedro aqui foi aquele que andou sobre as águas, lembra? Ele provou o sobrenatural, estava todo mundo com medo no barco, ninguém teve coragem de tirar o pé para fora. Pedro tirou o pé para fora porque ele era ousado, ele acreditava no sobrenatural. Deus vai me fazer andar sobre as águas, porque a Bíblia diz que tudo é possível aquele que... Ele andou sobre as águas, os outros não puderam andar, por quê? Porque não creram. Pedro é ousado, nós temos que ter uma fé ousada, irmãos. Amém, aleluia. Pedro experimentou coisas extraordinárias, aleluia. Então ele foi solto, foi livre, e é isso que Deus faz, irmãos. Ninguém prende o servo de Deus. Deus está no controle de tudo. Amém. A minha mensagem para vocês é essa: continue, não desistam, não deixe de crer, venha o que vier, continue esperando no Senhor. Não espere no homem, espere no Senhor, espere em Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. Coisas extraordinárias, coisas grandes mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu foi tão extraordinário, irmãos, que os apóstolos disseram para a moça, ele diz: olha, Pedro está aí no portão, batendo no portão aí. Está louca? Essa foi a expressão que eles usaram. Pedro está lá no portão, batendo no portão. Não, Pedro está na cadeia, preso. Não, não está. Pedro está no portão. Tu está maluca. Pedro está preso. Não, Pedro não está preso. Amém. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Quando os teus inimigos pensarem que você estiver preso, você não estará mais preso, porque o Senhor já te livrou, já te libertou, te colocou em liberdade. Muitos vão dizer: ele está preso, acabou, está amarrado, está impossibilitado. E Deus diz: não está não, ele está na rua pregando. Ele está na rua pregando, falando do meu amor, falando a mensagem do Evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus nos chama, irmãos, a isso, a essas intimidades, a esses momentos de glória. Deus quer usar a sua igreja. Nós temos que ser mais crente, mais fervoroso em oração, mais dedicado, temos que nos doar mais, levar mais a sério a obra de Deus, e Deus vai nos usar para fazer coisas grandes, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja que o inimigo, por um lado, tentando prejudicar, impedir o avanço da igreja, o crescimento da igreja, a evangelização, Satanás furioso, matando, destruindo, e Deus trazendo suporte, e Deus conduzindo a sua noiva, e Deus conduzindo a sua igreja por lugares planos, para as águas cristalinas, para os pastos verdejantes. Não adianta, o inimigo pode perseguir, irmãos, mas ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ninguém pode anular, ninguém pode tirar. Aleluia. Depois da prova de Jó, foi o que ele disse, no capítulo 42, ele disse: agora eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te contemplo. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos, vamos orar. Louvado seja Deus. Quero deixar esta mensagem de encorajamento para vocês, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, irmão. Tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia, tudo que está em nossa volta,
tudo que está em nossa volta e nos rodeia está interessado, preste atenção, está muito interessado em que você rompa a sua comunhão com Deus, em que você abandone a fé, apostata da fé. Esse é o propósito. Tudo que está em nossa volta. O diabo vai usar tudo. Ele é o pai da mentira. Ele é o príncipe deste mundo, o sedutor, o enganador. E ele vai fazer de tudo. Mas a Bíblia diz o quê? Resistir e ele fugirá. Como é que a gente resiste? Firme no propósito. O meu lugar eu não dou. Deus me botou aqui e é aqui que eu vou ficar. Ninguém me tira daqui. Ele já me deu a coroa. Eu sou filho, eu sou herdeiro. Ninguém me tira daqui. Só Deus. Amém? Então nós temos que ser firmes no nosso propósito e viver para agradar a Deus, irmãos. Amém? Viva para agradar a Deus.